Versículo 29, Romanos 8, 29. Melhor, vamos ver o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos fechar os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, carentes da Sua graça, da Sua misericórdia e do Seu poder salvador, porque esta foi a causa da vinda, morte e ressurreição de Cristo. É por causa disso, por conta disso, que todas as coisas acontecem, por causa disso que tudo existe como existe. Esse é o centro da nossa redenção. Que haja graça, Senhor, que essa mensagem seja acompanhada pelo poder do Espírito Santo, que haja temor e tremor diante do Senhor, que Teu reino avance, Senhor, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos, em nossa vida cristã, ou em nossa existência aqui nessa terra, não existe nada mais importante, nada que ocupe o lugar de destaque, o lugar central na vida de qualquer homem, senão a salvação. Essa deveria ser a finalidade de todos os homens, o ideal de todos os homens, a principal meta de todos os homens, serem salvos, simplesmente pelo fato que todos estão condenados. Romanos 3, e todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estão. Quem são todos? Desde Adão, o primeiro homem criado, até o último homem que vier a existir nesta terra, todos pecaram. E o que o pecado trouxe? Romanos 6, 23, e o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos estão mortos, todos entraram em condenação. Quando eu digo todos, são todos. Romanos 3 diz que não há um justo sequer, não há nenhum homem bom, nenhum homem justo, não há nenhum que não peque. Todos pecaram, todos pecarão, todos pecam. E a maior consequência do pecado, das tantas maldições que ele trouxe, mazelas, dos horrores que o pecado trouxe doenças, o pecado trouxe maldade, o pecado trouxe maldição sobre a terra, sobre o parto, sobre o trabalho, sobre a natureza, sobre a criação. Mas a maior consequência é a condenação. Todo homem está debaixo de condenação. Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do homem. Então esse é o estado do homem. Ele está com uma doença terminal, ele está debaixo de condenação e debaixo de uma sentença de morte. Logo, se ele está debaixo de uma sentença de morte, o maior desejo dele deveria ser reverter essa sentença, anular essa sentença, escapar dessa condenação da qual ele está debaixo. E isso a Bíblia chama de salvação. Ser salvo do quê? Desta condenação, deste juízo. E o juízo vem em forma de quê? Estar apartado eternamente da presença favorável de Deus, em um lugar
chamado inferno. Não é estar apartado da presença de Deus, porque Deus é onipresente, então Ele estará também presente no inferno, só que Ele não estará presente de maneira favorável, Ele estará de maneira desfavorável. Engana-se quem pensa que tem medo do inferno por causa do diabo. O diabo não manda no inferno, não é dono do inferno, não criou o inferno, não fará nada no inferno além de sofrer. Deus nos salva dele mesmo, dos seus pés de bronze, da sua ira justa e santa, da sua cólera. É disso que Ele nos salva. O inferno é o despejar da ira de Deus e não da do diabo, da fúria de Deus e não da do diabo. Quem dera fosse do diabo, daria até para ser mais ameno, mas é a ira de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e será despejada no seu grau máximo no inferno. É um lugar, está apartado para sempre do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que é puro. Está apartado para sempre da presença favorável, e sofreu um castigo inimaginável e eterno, pelos séculos dos séculos. Isso é o inferno, e milhões e milhares já estão lá, neste momento, sofrendo suplício, dor, sofrimento inimaginável. Esse é o estado da humanidade. Por isso, os homens que eu mais admiro, e os quais mais me influenciaram em toda a minha vida, são os missionários, os evangelistas, todos aqueles que estão voltados para a salvação de pecadores, aqueles que vivem em função de levar pecadores ao Salvador, esses que vão para as missões transculturais, esses que aprendem novas línguas, que vão para países, continentes, onde o Evangelho não é pregado, ou esses que oram, intercedem, que usam seu dinheiro, seu tempo, com a única finalidade, levar a salvação aos perdidos. O resto é balela, encheção de linguiça. A vida do homem consiste apenas em duas coisas, uma na vertical, outra na horizontal: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Deveria ser esse o nosso objetivo na terra: conhecê-lo na vertical, fazê-lo conhecido na horizontal. Quanta gente não está morrendo? Consulta aí para você ter uma ideia. Morre aproximadamente 150 mil pessoas por hora. Isso vai dar mais ou menos 4 milhões e 500 pessoas por mês, e 54 milhões por ano morrem todos os anos. Quantas dessas não vão ao inferno sem nunca terem ouvido o Evangelho, sem serem salvas, estarão lá para sempre, perdidas? E quantos aqui ainda não têm a salvação? Me escute algo aqui, deixa eu te falar algo. Se você fosse diagnosticado com câncer no pâncreas, ou seja, já deu metástase e foi para o pâncreas, e o médico diz para você: esse câncer é mortal, você tem 2 meses de vida, ele vai te comer todo por dentro, já pode preparar a papelada, o óbito, funerária, o enterro, não tem mais chance, você vai deixar a vida precocemente, esse câncer vai te comer e vai te matar. Imediatamente após a notícia, você vai entrar em uma depressão profunda, não vai querer mais comer, vai perder o sono, vai ficar trancado num quarto desesperado, acabou a vida. 2 meses, passa um mês, 2 da manhã, o médico liga na sua casa: acabamos de encontrar uma vacina para o seu câncer, que se você tomá-la, há condição de tirar todo esse câncer, esse mal, e salvar a sua vida. O que você faria após ele desligar o telefone?
Você passaria por cima de tudo, derrubaria a porta, passaria o carro em cima do portão eletrônico, passaria nos sinais vermelhos, bateria os carros, chegaria lá em 28 segundos. Doutor, estou aqui. Imediatamente atrás daquela vacina, eu tomaria para salvar a vida. Pois existem alguns aqui que estão com uma doença que sobrepuja em muito o câncer, infinitamente pior que o câncer, é o pecado. E diferente do câncer que só acaba com o corpo, o pecado mata a alma, o pecado envia o inferno eternamente. Não deveria você, à semelhança do canceroso, sabendo que está com essa metástase, procurar desesperadamente a vacina? Que incoerência, não é? Não, estou tranquilo, está dando metástase, está matando, eu estou tranquilo. Não deveria ser uma causa de urgência? Essa deveria ser a grande necessidade do homem e o maior desejo dele na terra. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Você já imaginou esse dia? Pode ser hoje. Você pode morrer hoje. Jesus pode voltar. E você vai se erguer diante do trono dele num piscar e fechar de olhos. Não vai dar tempo de despedir da mamãe, nem do papai, nem da esposa. Imediatamente, porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Imediatamente diante do trono de Deus, apenas para ouvir dele: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Vá para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, e ser tragado instantaneamente para o lago que arde como enxofre, para as catacumbas do inferno. Isso não te traz temor, menino, menina? Não te traz temor, pai? Ver o seu filho nesse estado? Eu quero ver a tua cara quando for velar ele, e saber que está velando um ímpio, do qual você nunca orou, nunca chorou, nunca jejuou, nunca ensinou a ele. Esse sangue recairá sobre você. E você vai me chamar, e você acha que eu vou fazer média no teu velório? Vou falar, esse é o destino de todo mundo aqui que estiver presenciando, sem Jesus. O que um pai mais pode dar para um filho? Estudo, roupa, casa. Se for ímpio, sim. Mas um pai cristão não tem algo mais elevado que ele pode conceder ao filho do que a salvação, o evangelho. Porque se sendo cristão ele não der isso para o filho, ele não deu nada. Nada. Ele não deu nada. Nada. Paulo disse aos Gálatas: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. Pais devem sentir dores de parto, é contração, é contrair, é choro, é insônia, é soluço até ver esse menino convertido nos caminhos do Senhor, essa menina, esse homem, essa mulher. Você se lembra do Dr. Joe Bick pregando aqui sobre o culto familiar e citando uma ilustração puritana no dia do julgamento? Ele fala, os puritanos, que os filhos que os pais não pregaram, não evangelizaram,
se levantarão no dia do juízo. Os pais estarão de um lado, e os filhos de outro. E antes dos filhos serem convertidos, antes dos filhos serem condenados, os filhos encararão os pais e dirão: pai, por que você não me avisou? Por que você não orou por mim? Por que você não chorou? Por que, pai? Agora que estou, herdei o pecado de Adão através de você, agora vou condenado, sem o Senhor ter feito nada por mim. Nada por mim. Não é a coisa mais importante? Porque se ele ficar com câncer, teu filho, você vai no Hospital das Clínicas, você vai em Barretos, você compra isso, você compra coquetel, você vende a casa, você penhora os bens, você doa seu rim, você doa sua perna, mas o teu filho não está com câncer, ele está com o pecado de Adão. E por que você não emprega os mesmos esforços para salvar ele? Vou fazer um voto contigo, Senhor, prometo acordar todo dia das 3 às 3:30, para orar pela conversão do meu filho. Por quanto tempo, meu servo? Até o dia da conversão dele. Faz um voto desse. Meu pai, quando ele se converter, vai testemunhar: levantou das 3 às 3:30 da madrugada, durante 8 anos consecutivos, enquanto ele não visse a minha conversão, ele não ia desistir. Devia ser, mas nós estamos igual aquela turma do Monte Sinai, lembra? Moisés subiu, estava demorando, esse Moisés aí não vai virar nada, vamos beber, folgar, comer, e o povo caiu em lascívia, comilança, bebedeira, e não estava nem aí para esse tal de Moisés. Gente, vamos acordar. O tempo, Jesus disse na época dele, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E aqui, a salvação, vou explicar um pouco sobre salvação, porque quem sabe isso não motive você. O processo para libertar pessoas do pecado é realizado em 3 etapas, ou a salvação ocorre em 3 fases. Primeiro, somos salvos da culpa do pecado. Segundo, somos salvos do poder do pecado. Terceiro, somos salvos da presença do pecado. O termo que usamos para salvação da culpa do pecado é justificação. Ela acontece no passado, no momento que cremos. O termo que usamos para salvação do poder do pecado é santificação. Acontece no presente, todo o tempo nosso em vida. E a salvação da presença do pecado chamamos glorificação. Ela ocorre no futuro, com a vinda de Jesus, ou com a nossa ressurreição. Vamos aprender para você saber. Pedro diz para sabermos responder a razão da nossa fé. Tem muita gente que nem sabe o que crê, porque crê, se é salvo, porque é salvo. Então, salvação em 3 etapas. Primeiro, Deus nos salva da culpa do pecado. Termo que chamamos justificação. O que é isso? Isso tem a ver com a nossa situação jurídica, a papelada do céu. O negócio não é assim, igual a gente está pensando. Deus tem uma lei, Deus tem um programa de governo, Deus tem uma constituição, uma lei, e ela pode ser resumida nos 10 mandamentos. E todos aqueles que desobedecem a lei, quebram a lei, são violadores, infratores da lei.
Assim como aqui em nossa Constituição, quem viola a lei se torna um criminoso. Pecadores são como criminosos, por quebrarem a lei de Deus, são culpados diante de Deus, e sendo culpados, devem ser condenados. A única maneira de um homem ir para o céu é reverter esta condenação, é retirar de si a culpa, ok? Então pecados são como leis, quando eu os quebro, eu sou violador, infrator da lei, e considerado um criminoso, ou culpado diante de Deus, e todo criminoso deve ser punido pelo crime. E nossa Constituição, na Constituição americana, tem vários tipos de punição: reclusão, prisão perpétua e pena de morte. No caso de Deus, todos pecaram, violaram a lei de Deus, e o salário do pecado é a morte. A pena para a quebra do mandamento é a pena capital, é a morte, é a execução, é a condenação ao inferno. Então veja, essa é a situação jurídica do homem. Ele está ilegal com a justiça divina, ele está em dívida com a justiça divina, porque ele quebrou a lei, os 10 mandamentos, quebrou milhares de vezes cada um dos 10. Ele disse falso testemunho, ele cobiçou a mulher, o boi, o homem do próximo, ele tomou o nome de Deus em vão, ele desonrou pai e mãe. Então ele está sobre uma sentença, ele é culpado, entendeu? E sendo culpado, tem que pagar. A única maneira dele ser salvo é remover esta culpa. E é isso que Deus faz na primeira etapa: justifica o pecador. O que é isso? Ele é culpado, e no tribunal de Deus, ele vai receber uma sentença favorável, e vai ser considerado legalmente justo. O martelo do céu vai ser batido, e ele vai receber sobre ele uma sentença favorável, vai ser declarado absolvido dos crimes, perdoado dos crimes, justificado, considerado justo diante da lei de Deus. Isso é justificação. Agora, como a justificação se dá? Presta atenção. Temos um dilema aqui, aí vamos entrar no Evangelho. Deus não pode simplesmente abrir o inferno e deixar eu e você sair, e deixar bandido sair, e deixar perverso sair. Você acha que um juiz, se chegar aqui e abrir a porta das cadeias, soltar os bandidos, ele é um juiz bom ou mau? Um juiz mau. Ele é justo ou injusto? Estuprador, pedófilo, assassino. Ele abre as portas e solta. Ele não pode fazer isso. Provérbios 17:15 diz: o que justifica o ímpio e condena o justo, abominação é para o Senhor, tanto um contra o outro. Então veja só, quem justifica o ímpio. Como Deus então justifica ímpios, perdoa ímpios, tira ímpios do inferno, sem ser uma abominação, sem se tornar injusto? Porque se ele é justo, ele não pode tirar do inferno, ele tem que mandar para lá. Se ele é justo, ele não pode perdoar, ele tem que condenar, ele não pode pegar os pecados e colocar debaixo do tapete. Como Deus faz isso então, sem deixar de ser justo? Resposta: o seu Filho. Ele nos justifica com base na obra de Cristo. É isso que acontece, é assim como é salvo. Se ele perdoar, tirar nós do inferno, o nosso pecado fica aqui, pendurado, ele tem que ser pago.
Se Deus não pagar, Ele soltou a gente e se tornou uma abominação e um Deus injusto. Onde Cristo entra? Na cruz. Ele assume o nosso pecado e paga pelos nossos pecados no nosso lugar. Assim, Cristo, tendo levado os pecados sobre Ele e pagado a penalidade do pecado com a morte, Deus então pode nos justificar, nos perdoar, nos declarar legalmente justos, porque Cristo levou. É a doutrina que chamamos imputação. Na cruz está havendo uma transação jurídica. Na cruz é a única maneira de sermos salvos. Como é que é? Imputação. Você conhece o termo amputar? Tirar fora. Amputou a perna, tirou fora. Imputar é colocar dentro, creditar, botar na conta. Na cruz, nossos pecados são imputados sobre Jesus, colocados na conta de Jesus. Então quando Deus olha do céu, o pecado não está em nós, está no Filho. A culpa não está em nós, está no Filho. Então Deus, em vez de punir os pecados em nós, pune no Filho e satisfaz as demandas da justiça dele. Só que isso não é suficiente. Isso nos torna inocentes, mas não nos torna justos. Não há mérito em nós. Então o que acontece? Doutrina da dupla imputação. Uma vez que o pecado de Cristo, uma vez que o nosso pecado é lançado sobre Cristo, a justiça de Cristo. O que é justiça? A perfeição moral, a retidão de um homem que nunca pecou. A justiça de Cristo é imputada sobre nós. O mérito dele é lançado na nossa conta. A veste dele é colocada em nós. A justiça dele nos veste. Dupla imputação. Meu pecado é lançado nele, a justiça dele é lançada em mim. Então eu diante de Deus sou declarado legalmente justo, não com base na minha justiça, bondade, obras ou méritos, mas com base nos méritos, na justiça de Cristo. É assim que eu sou salvo. É assim que Ele cuida da minha parte jurídica. Você entendeu? Já ilustrei várias vezes, mas sempre estamos recebendo novas pessoas. É como se fosse um tribunal. Você é réu confesso. Você matou 10 crianças e foi pego tentando matar a 11ª. Você está sentado no banco, está diante de um tribunal. Você confessa os crimes. Quando o juiz vai bater o martelo e dar a sentença, entra alguém no tribunal. Meritíssimo! Espere. Ele então, esse homem olha para o banco, você está lá, a pena é a morte, você está sentado, você é culpado, você confessa. Ele olha para você e diz: levante-se, saia daí. Então ele vai e senta no seu lugar. O juiz então diz: o que é isso? Meritíssimo, os crimes dele, bota na minha conta. Tudo bem, mas se botar na tua conta, você vai ter que pagar pelos crimes. Eu pago. Mas você sabe qual é a sentença? Não, a morte. Eu morro. Tudo bem, então em vez de matar você, mata aquele homem inocente que entrou. Assim o Estado satisfez a justiça, matando aquele homem pelos seus crimes, não pelos dele. É o que Cristo fez na cruz. É isso que Ele fez. Agora, de que forma obtemos essa justiça? Aí que muitos vão tropeçar. Como um homem é justificado diante de Deus? Pela fé. Efésios 2:6. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, uma pessoa não é declarada justa, uma pessoa não é perdoada, uma pessoa não vai ao céu por causa das suas obras, bondade inerente, justiça inerente, atos de caridade. Nada do que ela faça
atribui a ela salvação. Esse é o erro da Igreja Católica e de um monte de igrejas evangélicas brasileiras. Faz voto disso, sacrifício disso, jejum, Arca da Aliança, objetos ungidos, dá dízimo, faz isso. Não é por obras, não são seus atos que te conferem essa justiça, esse perdão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quem e fé no quê? Fé em Cristo e nos seus méritos. Então veja só, quando que o tribunal de Deus, quando que o martelo de Deus é batido e eu recebo uma sentença favorável? Quando que a transação ocorre? A justiça de Deus passa para mim, meus pecados para Ele. É no ato da fé, é quando eu creio. Justificados, pois, pela fé. Quando eu creio, o tribunal do céu bate o martelo, eu então recebo uma sentença favorável. É pela fé. O que é fé aqui? É olhar para Cristo, sua obra, sua vida, sua morte e ressurreição, e colocar minha confiança no que Ele fez. É basear o perdão, minha aceitação no que Ele fez. É isso. Eu irei para o céu confiante na obra de Cristo e não na minha, na bondade de Cristo e não na minha, nos méritos de Cristo e não nos meus. É isso. Vou para o céu. Por quê? Confio em Ti, Senhor. Creio em Ti, Senhor. Sou justificado por Ti, Senhor. Me fio nos Seus méritos, Senhor, na Sua bondade, Senhor, porque as minhas obras são trapos de imundícia. Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Colossenses 2:4, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você entendeu? Salvação em 3 fases. Primeiro, Deus remove a culpa do pecado. Ele trata da nossa condição jurídica. Ele acerta ela, nos mantendo quites com a justiça divina. Entendeu? Sem isso um homem não é salvo. Ele tem que regular a sua parte jurídica. E ele só pode fazer isso mediante a fé em Cristo, a fé na obra, no sacrifício de Cristo. Agora, na segunda etapa da salvação, a primeira ele lidou com o passado, o momento que eu creio, que pode ser presente para você hoje, se você crer. A culpa do pecado. Agora ele vai resolver o problema do poder do pecado. Termo que chamamos santificação. Ele resolveu a parte teórica, é a papelada. Não mexeu no meu corpo, na minha mente. Mexeu com a papelada, a parte teórica, jurídica, burocrática. Agora ele vai trabalhar a parte prática. Ele sabe que tem um monstro residindo aqui dentro, e ele tem que dar um jeito nisso. Tem um monstro aqui, que devora, esmaga, estilhaça, corrupto, perverso, que é quase um demônio aqui dentro, e ele tem que resolver a parada. Agora ele vai mexer no poder do pecado. O que é o poder do pecado? O pecado está em mim, como uma fera, como um monstro, e ele só quer fazer o que é contrário a Deus. Ele quer mentir, ele quer roubar, ele quer adulterar, fornicar, trapacear, ele quer vingar, ele quer matar. Na santificação, Deus agora me dá poder para dominar o pecado, mortificar o pecado. Agora vai ser colocado do pecado correntes, vai ser colocado limites. Agora ele não faz o que ele quer. Agora o monstro vai ser enjaulado, amordaçado, acorrentado, manietado. Doutrina que chamamos santificação. É um processo que ocorre imediatamente a justificação.
Se eu sou salvo hoje, 2 horas depois, eu já estarei sendo santificado. 2 horas eu fui longe, né? 2 segundos depois, eu já estarei sendo santificado. Romanos 6,14, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, mas não debaixo da graça. Presta atenção, santificação não é a ausência do pecado. Imagine que tem dentro de você um leão, e esse leão esmaga, arranha, estilhaça tudo que passa. Quando você se converte, o leão não é morto, o leão continua, mas agora o leão é aprisionado, acorrentado. Então o leão às vezes arranha quando a corrente está meio longa, se aperta, encolhe a pata dele, ele fica ali. Ora ele dá um rugido, ora não, ora ele agarra. Esse é o processo de santificação. O leão está vivo, o leão não morreu, mas o leão está amarrado, acorrentado. Quem é o agente da santificação? É o Espírito Santo. Você conhece em Gálatas 5 os frutos do Espírito? Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, fé, e tem um lá que chama domínio próprio. Muita gente pensa que esse fruto do Espírito é só para controlar a minha raiva. O domínio próprio é a capacidade que o Espírito Santo te dá de exercer autodomínio sobre as suas inclinações carnais, cobiça, ira, lascívia, mentira, ódio, inveja, crime, maldade. Você se converte, o Espírito Santo passa a habitar e te dá o poder de mortificar, de exercer autodomínio. Vem cá, é o que acontece em Romanos 6, o pecado agora não tem mais domínio sobre você. Antigamente, você não podia fazer nada com relação ao pecado, ele era seu senhor, ele fazia o que queria de você, e você era obrigado a atender os desejos dele. Ele dizia: mente, você lá e mentia, trai, você lá e traía, roube, você lá e roubava, se vingue, você lá e se vingava. Agora, depois que você é justificado, você não é mais senhor do pecado, o pecado passa a ser o seu senhor. Agora ele vai só até onde você deixar ele ir. Agora você tem poder para dominá-lo, vencê-lo, mortificá-lo, amordaçá-lo. Santificação. Entretanto, muitos confundem santificação com glorificação. Não confunda. Santificação não é impecabilidade. Mas pastor, mas eu converti e continuo pecando, o que é isso? Não, mas o Senhor não prometeu retirar o pecado após a conversão. Então veja só, santificação não é erradicação do pecado, retirada do pecado, é domínio sobre o pecado. Não confunda santificação com glorificação. O justo peca? Peca. O justo cai? É muito triste, mas cai. Mas o pecado tem domínio sobre o justo? Absolutamente. O pecado é prática de vida na vida do justo? Absolutamente, de jeito nenhum. Essa é a ideia. É agora o processo de purificação. Deus faz o quê? Ele te salva. Imagina, eu já ilustrei aqui várias vezes, você está numa areia movediça, você está num buraco enorme de lama, se debatendo, está até no pescoço sujando, e você está sendo imergido, e você vai morrer. Alguém lança uma corda para você, você pega, e a pessoa ela te tira da lama e bota na rocha. Você está salvo, não vai morrer mais, acabou. Justificado, mas você ainda está sujo, está salvo do poço de lama, mas está sujo. O que eu vou fazer agora? Pegar uma borracha, uma mangueira com água, eu vou te limpar. É a mesma coisa, quando Deus te justifica, Ele te arranca do mundo,
mas você está cheio de ídolos, cheio de imundícia, a lascívia está aí, a mentira está aí, o ódio está aí. O que ele vai fazer agora? Santificar, purificar, lavar você, é isso, separar você do mundo e do pecado. Isso é ser santo, cortado, separado, colocado à parte. Ele vai fazer você distinto agora. Você não fala mais como o mundo, não se veste como o mundo, não pensa como o mundo, não frequenta os mesmos lugares que o mundo, não se relaciona com as pessoas do mundo. Você se separou, você tem uma cosmovisão diferente, um pensamento diferente, você se tornou santo, distinto, diferente, singular, invulgar. Esse é ser santo. Agora aqui tem outra coisa. Na justificação, você não participa, é um ato da graça soberana, começa lá no ordo salutis, em latim, ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? É a sequência, como Deus salva alguém. Primeiro ponto da salvação, eleição, Deus escolhe quem Ele quer salvar. Segundo, chamado eficaz, ou pregação do Evangelho, a maneira com que Ele chama os eleitos, a pregação do Evangelho. Terceiro, regeneração, como Ele ressuscita da morte para a vida os eleitos. Quarto, conversão, após ser regenerados, ouvindo o Evangelho, vão crer e se arrepender. E quinto, justificação, que é o que eu estou tratando daqui para frente. Na justificação, o homem não participa, é uma obra da graça soberana. Na santificação, o homem participa, é o Espírito Santo, e o homem, através dos meios da graça, ele trabalha para mortificar a carne, oração, leitura, meditação, culto público, comunhão. Agora tem outra coisa, a santificação é uma evidência da justificação, porque você pode dizer, eu fui justificado, ou seja, eu recebi o perdão, eu tive minha sentença anulada, eu recebi uma sentença favorável no tribunal de Deus, e fui declarado justo. Você foi? Fui. E como você me prova isso? A prova que eu fui passado justificado, é que eu estou sendo presente santificado. Se você diz que foi justificado, mas não está se santificando, você não foi justificado. Eu fui justificado, mas vivo no pecado, vivo como um ímpio, então você não foi. Santificação é a manifestação visível da justificação. Justificação não é teórica, forense, jurídica. Sim, a santificação é a justificação demonstrada em atos, em obras, em estilo de vida. Pastor, mas pode acontecer do justificado não santificar? Por preguiça, indolência? Não, absolutamente, porque a graça que justifica, invariavelmente santifica. Então é impossível um justificado não ser santificado. O que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 17? Aquele que está em Cristo, quem sabe o resto? Nova, as coisas velhas, eis que tudo morreu, passou, não tem mais jeito. Eu lembro de Agostinho, lembra de Agostinho, pai da igreja, filho da Mônica, que eu falei, o Agostinho, ele era um homem devasso, ele sai com um monte de prostituta, e um dia ele converte, ele está passando, a prostituta que mais gostava dele, ei Agostinho, eu sou aquela, e ele respondeu, pois é, mas eu não sou mais aquele. Isso é o salvo. Eu era o Paulão lá do Leporace, aquele lá morreu. Eu era um homem vendido à droga, ao pecado, à mentira, à soberba, à imoralidade. Aquele lá morreu, nasceu um novo.
E não é só pecado explícito não, porque tem gente que se gaba, então eu vou salvo, porque não fumo, não bebo, não mato, não adultero. Não, e os pecados de foro íntimo, que eram do Nicodemos e dos fariseus. Fariseus não matavam, não roubavam, não fumavam, não fazia nada, não ia para balada. Não morreu só a cocaína, a maconha, morreu o rancor, morreu o ódio, morreu a inveja, morreu a fofoca, morreu a cobiça, morreu as picuinhas. São pecados internos, que são piores que os externos. Deus então lida com o poder do pecado. Por último, na terceira etapa da salvação, terceira fase, Deus agora lida com a presença do pecado em nós, termo que nós chamamos de glorificação, é a terceira etapa. Primeiro, Deus lida com a culpa, é a parte jurídica, forense, teórica, legal, Ele remove ela, baseada na morte expiatória de Cristo. A segunda é a justificação na prática. Deus vai mexer com o poder do pecado, que nos inclina para aquilo que é contrário a Deus. Ele nos concede o Espírito Santo e o poder de exercer domínio sobre a carne, nos purificando dos ídolos, do pecado e desse mundo. Terceiro, agora Deus vai lidar com a presença do pecado, porque tanto na justificação como na santificação, o pecado habita em nós ainda. Romanos 7, Paulo diz: como livrarei do corpo desse pecado, miserável homem que sou? O que acontece? Há uma promessa da ressurreição do corpo, ou da glorificação dele no advento da volta de Jesus. Romanos, 2 Tessalonicenses 2 e 1 Coríntios 15, diz que a trombeta vai soar, e que de maneira nenhuma, nós os vivos, precederemos os mortos, ou seja, não vamos estar, os vivos não vai primeiro não. Quando Jesus voltar, no arrebatamento, a sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta. A trombeta soará, e isso que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Corruptível aqui é o quê? Sujeito a deteriorização, velhice, enfermidade, morte e pecado. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é isso? A morte será tirada, o envelhecimento, as doenças e a corrupção, o pecado, de uma vez por todas. Isso acontece quando? Na ressurreição ou com o arrebatamento. Corpos são transformados. O que é isso? Vamos abrir lá porque é muito bonito. 1 Coríntios 15, olha que coisa linda. Versículo 42, Paulo está explicando a ressurreição para os coríntios. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo de corrupção. O que é semeia? Você nasce com corpo de corrupção, doença, deformidade, deteriorização. Ressuscita na incorrupção. Isso vai ser tirado. Semeia, quer dizer, vem à terra. Ressuscita, ressurreição. Semeia-se em desonra. O que é isso? Vergonha, vexame, humilhação. Ressuscita em glória, na ressurreição, a vergonha é tirada, na ressurreição, a corrupção é tirada. Verso 43, verso 43, semeia-se em fraqueza. Fraqueza o quê? Tempo,
espaço, a morte, a incapacidade de vencer as coisas. Ressuscita em poder. Verso 44, semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Na verdade, esse que era o tempo. O que Paulo está falando aqui? Da glorificação. A glorificação, a ausência da dor, a ausência da morte, a ausência do pecado, a ausência do tempo, a ausência do espaço, a ausência da velhice, a ausência da tristeza, a ausência do pecado e todos os seus males. Isso acontecerá quando? Na ressurreição. Deus promete. Ele lida então com a presença do pecado. Acabou. Eu não vou ter mais que lutar com ele e ele comigo. Ele não vai habitar mais em nós. Ele será removido. Assim a salvação se consuma e se completa. Em novos céus e em nova terra. Irmãos, como é que está o seu coração essa noite? A sua condição? O Senhor já te salvou da culpa do pecado? Está te salvando da presença do pecado, da poder do pecado? E um dia te salvará da presença do pecado? Pense, estou falando de salvação, de conversão. O que eu preciso fazer, pastor? Todo púlpito, todo culto, todo dia que uma pregação é feita, um texto é lido, um vídeo é ouvido, você tem a oportunidade de ser salvo, de ver o tribunal do céu dar uma sentença favorável a você. Será que esse dia é hoje? Será que você pode passar da vida para a morte hoje? Pastor, mas não é um ato soberano da graça de Deus? Sim, é Ele que chama, mas você aceita ir, você decidir. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Será que Ele não está te chamando? Será que daqui uns dias você não vai testemunhar? Eu fui salvo naquele culto de sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, foi aquele dia, naquele culto, na oração final, quando eu achei que não ia virar mais nada, que mais uma vez eu ia desperdiçar um dia, que eu iria para casa infeliz como todos os outros. Antes do culto acabar, o Espírito Santo veio, o Senhor veio, o Senhor me salvou, eu vi, eu senti, Ele entrou, Ele mudou meu coração. Por que esperar para amanhã? Por que esperar a morte? Aquele que tem sede, vinde às águas. Quem tem sede, vinde às águas. Vinde beber de graça da água da vida. O Senhor está te oferecendo. Feche os olhos, vamos orar.